Tudo o que você ouviu sobre essa crise é comprovadamente falso. Entenda. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é novidade que, ao longo da nossa vida escolar e acadêmica, nós somos bombardeados por uma série de informações enviesadas. Mentiras como os hippies salvaram o Vietnã, Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil, a educação em Cuba é referência e várias outras inverdades são apenas alguns exemplos. No entanto, um evento de destaque e que também é alvo das várias mentiras do padrão MEC de verdade é a Grande Depressão Americana. Segundo o Scholar Kids, site do UOL, a crise de 1929 foi causada pela superprodução, falta de regulação da economia, excesso de crédito e pela bolha de especulação. Teve início com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Fez com que milhares de empresas falissem e milhões de trabalhadores ficassem desempregados. Resumidamente, a versão intervencionista sobre a Grande Depressão Americana diz que o mercado começou a produzir mais do que o público era capaz de consumir por conta da concentração de renda. Como o Estado não intervinha na economia, os efeitos foram devastadores, levando várias pessoas ao desemprego e empresas à falência, o que culminou na crise de 1929. Fazendo uma breve refutação dessa visão intervencionista, é exageradamente improvável que todos os empresários, ou pelo menos a sua vasta maioria, iria repentinamente produzir mais do que o mercado comporta. Eles teriam que ignorar toda a sua experiência como empresários, estatísticas de venda, notícias da época e situações de crises passadas, e assim encherem os seus estoques sem o menor freio de prudência. Obviamente, é abusar demasiadamente do bom senso ter a coragem de afirmar tamanha besteira e ainda exigir qualquer tipo de respeito intelectual pela sua forma de pensar. Além disso, é curioso pensar que a crise foi causada pelo liberalismo e pela concentração de renda, pois crises muito parecidas ocorreram depois em vários outros países intervencionistas e socialistas. Por exemplo, quando ocorreu a crise de 2008 nos Estados Unidos, a economia do país estava muito mais intervencionista e não foi por isso que a crise deixou de ocorrer, ou seus efeitos foram brandos. Posteriormente, no final do governo Dilma, o Brasil teve de enfrentar as consequências catastróficas do intervencionismo petista na economia, que levou ao desemprego de 13 milhões de pessoas. Vale dizer também que atualmente na Venezuela, país onde impera uma ditadura socialista sanguinária, está ocorrendo uma crise hiperinflacionária e de desabastecimento em decorrência das medidas tomadas pela ditadura chavista madurista. Dito isso, pode-se afirmar categoricamente que todas as causas da Grande Depressão transmitidas pelo mainstream são falsas, mentirosas, inventadas e qualquer outra coisa que não seja verdade. Para quem ainda não conhece, o Federal Reserve System, ou simplesmente Fed, é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos da América. Foi fundado em 1913 e é composto pelo Conselho de Governadores, Federal Reserve Board, pelos 12 presidentes do Federal Reserve regionais e pelo Federal Reserve Open Market Committee, responsável pela política monetária. Na época, o Fed operava principalmente administrando as reservas e facilitando o crédito no mercado. Vale ressaltar que, na época, o padrão ouro estava em vigor nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os outros países apenas lastreavam as suas moedas no dólar americano e na libra esterlina. Como era muito mais difícil inflacionar a moeda na época do que é hoje, os Estados Unidos inflacionavam a oferta monetária, facilitando o crédito no mercado. Isso só era possível graças ao sistema de reservas fracionárias. Aliás, o que é isso? O sistema de reservas fracionárias é adotado pelos bancos, que recebem depósitos à vista e a prazo e concedem empréstimos com esses recursos, nem sempre podendo cobrir os saques posteriormente. Com isso, o sistema bancário é intrinsecamente falido, mas, como é baixa a probabilidade de todos os depositantes quererem sacar ao mesmo tempo, ou pelo menos a maior parte deles, o sistema de reservas fracionárias consegue se manter.
Assim, durante os anos 1920 e depois da crise também, o Fed adotou a política de facilitação do crédito, assegurando cada vez mais aos bancos de que ele cobriria possíveis saques imprevistos, estimulando ainda mais a bolha inflacionária. Assim, não restam dúvidas de que a principal causa da crise de 1929 não foi o liberalismo, nem a desigualdade social, muito menos a superprodução. A principal causa da Grande Depressão Americana foi o crédito artificialmente barato durante a década de 1920, promovido e estimulado pelo Federal Reserve System, e que só foi possível graças ao sistema fraudulento de reservas fracionárias. Quando há facilidade em adquirir empréstimos na economia, os investidores tendem a ser menos prudentes em seus investimentos, uma vez que o crédito é facilmente obtido. Assim, haverá mais investimentos em ativos de pior qualidade, que oferecem maior risco e, consequentemente, maior retorno prometido. Além disso, a poupança tende a diminuir, pois a preferência temporal dos investidores, em média, aumentará, o que reduzirá os recursos poupados para melhores investimentos. Com isso, os ativos de pior qualidade ficarão muito sobrevalorizados e os efeitos do reajuste de preços serão ainda mais drásticos, conforme a injeção de crédito na economia continua. Nesse sentido, sintomas que antecedem uma depressão normalmente são índices de preço-lucro muito altos e otimismo generalizado sobre a economia. Conceitualmente, uma depressão nada mais é que um reajuste dos preços no mercado que foram artificialmente inflados pelos maus e péssimos investimentos no período de boom, alta econômica. Não é muito comentado, mas em 1920 também houve uma depressão econômica nos Estados Unidos, e ela durou pouco mais de um ano. Engana-se quem pensa que os efeitos dessa recessão foram a menos. O desemprego mais do que triplicou nessa ocasião, saltando dos 4% para os 12% em todo o país no ano de 1920. Além disso, o Produto Nacional Bruto americano caiu 17%. No entanto, diferentemente do que se faria hoje em dia, o presidente da época, Warren G. Harding, reduziu o orçamento do governo pela metade entre os anos de 1920 e 1922. Os gastos federais dos Estados Unidos saíram de 6,3 bilhões de dólares em 1920 para 3,3 bilhões de dólares em 1922. Vale ressaltar que a dívida nacional também foi reduzida, caindo para metade do valor no ano zero da depressão. Na crise de 1920, o Fed pouco fez para combater a depressão e agir de maneira anticíclica. Assim, os efeitos do reajuste foram amenos e rápidos, diferentemente da crise que assolaria os Estados Unidos no final da década de 20. Além do crédito fácil, outros fatores contribuíram para o agravamento da depressão, como a manutenção de um grande volume de dívida governamental de curto prazo. Vale lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial, a dívida americana se concentrava em títulos de longo prazo. Na década de 1910, com a Grande Guerra, o governo americano começou a emitir títulos de curto prazo para financiar suas investidas militares no velho continente. Esse pico foi amenizado com o fim do conflito e a dívida do governo foi novamente equilibrada. No entanto, na década de 1920, a bolha inflacionária era tamanha que os bancos passaram a ter mais dívida do governo em 1928 do que tinham durante a guerra. Não é novidade que uma das nações mais afetadas com a Primeira Guerra foi a Grã-Bretanha. Com os gastos militares, a inflação no país se agravou e ficava cada vez mais difícil voltar à antiga equivalência monetária, quando uma libra esterlina equivalia a 4,87 dólares americanos. Para isso, teria que ocorrer uma queda entre 10% e 20% dos preços na Grã-Bretanha, superando as taxas de câmbio correntes no mercado. Obviamente, essa queda não ocorreu. Um dos fatores que contribuíram foi a ação dos sindicatos, que não permitiram a redução nominal dos salários. Assim, os salários reais subiram e a Grã-Bretanha teve de enfrentar um desemprego crônico em massa. Assim, o Fed, em solidariedade à Grã-Bretanha, estimulou a inflação nos Estados Unidos, comprando libras esterlinas, prejudicando a cadeia econômica e, consequentemente, deixando os americanos mais vulneráveis.
Por fim, é importante dizer que os economistas estabilizacionistas estavam em evidência na época. Eles defendiam que era positivo que os preços se mantivessem estáveis, independentemente das flutuações inerentes ao laissez-faire. Os Estados Unidos se esforçaram para manter os preços estáveis na década de 20, inflacionando cada vez mais a moeda, enquanto a produtividade aumentava, o que reduzia os custos de produção e a oferta de bens na economia. John Maynard Keynes elogiou a política monetária do Fed entre 1923 e 1928, chamando-a de um triunfo do gerenciamento da oferta monetária. Em 1929, a bolha inflacionária finalmente estourou e as consequências do reajuste foram gravíssimas. Finalmente, as ações do Fed em expandir a oferta monetária, facilitando o crédito, foram punidas pela realidade econômica. A partir daí, o governo executou um papel fundamental no agravamento da crise, levando o país ao fundo do poço. O governo proibiu a redução dos salários durante o reajuste, o que levou ao desemprego em massa, em que 27% da força de trabalho americana ficou desempregada. Além disso, ao invés de reduzir os gastos governamentais, Hoover investiu pesado em obras públicas, o que na cabeça dele geraria empregos e amenizaria a crise. No entanto, os recursos investidos eram extraídos diretamente dos impostos, o que retirava recursos da sociedade civil e empregava-os em maus projetos. Diga-se de passagem, o imposto de renda também foi aumentado no meio da Grande Depressão. Durante a crise, o governo de Nova York também restringiu o direito dos senhorios em executar despejos, o que enfraqueceu o mercado de habitação, beneficiando maus inquilinos. Infelizmente, os estabilizacionistas não perderam prestígio na academia. Mesmo depois do desastre e com os péssimos conselhos desses economistas, o governo realizou diversos esforços para estabilizar os preços de produtos agrícolas por meio de subsídios, enfraquecendo ainda mais o poder de compra da população. O resultado foi uma onda interminável de falências, inclusive bancárias, índices de desemprego jamais antes vistos e uma crise que parecia interminável. As ações do governo e do Fed fizeram uma bola de neve inflacionária e as vítimas não foram os burocratas, mas sim a população mais carente. Vale a pena assistir ao filme Um Lugar no Coração, que demonstra o contexto norte-americano após o crash de 1929. Enquanto o governo intervir na moeda e na política econômica, as crises continuarão a acontecer e os reajustes continuarão ocorrendo em níveis cataclísmicos. Desestatizar a economia é a única solução para se ter uma economia livre e verdadeiramente saudável. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!